Somos todos irmãos a percorrer estradas longas, juventude base de um futuro esperança. Somos jovens unidos no além, lalaia, que temos a força que ergue e conduz ao caminho do bem, que vê no futuro a construção de um mundo novo, cheio de paz e de amor. Luiz Sérgio, auxílio que vem do mais alto dos céus, das estrelas do além. A sua presença nos enche de paz, é consolo fraterno, é amigo que se tem. Nunca estaremos sós, temos sua presença na luta do dia e nas alegrias sentimos você. Amigo querido, vem nos ajudar, lalaia, e um dia no mundo de paz iremos nos encontrar. Luiz Sérgio, auxílio que vem do mais alto dos céus, das estrelas do além. A sua presença nos enche de paz, é consolo fraterno, é amigo que se tem. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos ao nosso encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Dois Mundos Tão Meus. Hoje eu estou sem minhas companheiras que fazem a live comigo, mas com o auxílio de vocês e do plano espiritual, nós daremos conta do recado. Vamos então fazer nossa prece. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, neste momento, Senhor Jesus, iniciamos nossas atividades. Permita que os bons espíritos nos assistam, bem como a todos que estão conosco conectados nessa noite. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Ok. Hoje, o tema da noite de hoje é ocupação para Lauro. Um dos grandes problemas que a pessoa encontra quando desencarna é o risco de ficar na ociosidade. Trabalho no plano espiritual nunca falta. O que mais tem lá é trabalho, só que às vezes se perde tempo com as coisas que não têm importância. Então, por exemplo, às vezes a pessoa desencarna extremamente materialista, extremamente apegada aos bens terrenos, e em vez de seguir sua vida no plano espiritual, fica preocupado com a preservação, com a manutenção, com o destino que vai ter os bens que ela deixou aqui na Terra. Mas isso é uma reflexão muito interessante, porque o patrimônio que nós constituímos não é um patrimônio material. Fala, Vera, boa noite.
não o patrimônio material. O nosso verdadeiro patrimônio são aquelas aquisições espirituais que nós fazemos. Só que, a maioria das vezes, o ser humano acha que ele é um ser material que tem uma essência espiritual. E, na verdade, ele é um ser espiritual que está numa experiência carnal. Então, quando desencarna e perde tempo com as coisas materiais, você está perdendo tempo para viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida de quando você volta para o plano espiritual. Então, o Luiz Sérgio começa falando assim, ó. Lá no hospital onde o Lauro estava, encontrei-o no quarto muito abatido, olhar perdido no tempo, chorando baixinho. Por quê? O Lauro desencarnou. Vamos viver um pouquinho aqui da história do Lauro de novo. Ele desencarnou, jovem, chegou no plano espiritual, teve uma dificuldade de adaptação, mas aí conseguiu se adaptar, se colocou na condição de receptividade, recebeu o atendimento necessário e foi até o planeta, desceu até aqui na Terra e foi visitar o seu lar. E visitando o seu lar, ele ficou muito decepcionado. E principalmente com a companheira, com a namorada que ele tinha, que estava grávida dele. Então, ela abortou, ela já estava envolvida com outra pessoa. E tudo isso mexeu muito com ele. E aí, ele estava lá no alojamento dele, abatido, arrasado. Porque, pessoal, isso também é uma coisa muito triste que nós carregamos quando desencarnamos. Por quê? Porque nós achamos que temos posse das pessoas. Estou vendo aqui a Graziela, a Trindade, a Ana Tavares, nossa amiga do coração. Então, tanto eu quanto vocês, quanto todos que estão encarnados, nós não somos donos de ninguém nem de nada. Então, os filhos que nós temos, eles estão nossos filhos. A esposa, o marido, eles não são nossos. Eles estão nossos cônjuges. Nossos pais, eles não são nossos pais. Eles estão nossos pais. Então, aqui na Terra, esse convívio familiar, família, às vezes a gente fala, minha família, né? Não é que a família é nossa, é que nós estamos convivendo ali naquela família, de maneira que quando desencarna, o que sobra são os laços de fraternidade, os laços de amor, os laços afetivos que foram reconstituídos ou que foram criados. Eu fui casado com uma pessoa, então quando eu morrer ela vai ser minha eternamente. Não. O compromisso que vocês tinham a princípio encerrou ali naquela vida. Aí uma nova encarnação vai ser planejada, as orientações daqueles espíritos que querem nosso bem e que nos acompanham vão nos auxiliar a preparar uma nova encarnação. Então é como se a partida tivesse sido zerada e um novo start, um novo começo começa a partir dali. Então o fato é que o Lauro estava muito triste. E como a gente fala aqui na Terra, mente ociosa, oficina daquele cara, né? Então, o melhor para uma mente ociosa é uma ocupação. E tem um espírito muito bacana, tem uma canção para esse espírito. O nome desse espírito é Mãe Zeferina. E na canção, eles colocaram várias frases que remetem às orientações que esse espírito passa. E uma das orientações que tradicionalmente ela nos diz é que no trabalho há solução. Ou seja, você está cansado, vai trabalhar. Você está doente, vai trabalhar. Você está triste, vai trabalhar. Qualquer coisa, no trabalho você vai encontrar a alegria
para a sua existência. E aí, então, o Lauro questiona o Luiz Sérgio, né, que estava naquela tristeza, porque os encarnados esquecem logo, né, dos que desencarnam, ele fala aqui dos que viajam, e aí o Luiz Sérgio fala, isso é ótimo, pior seria se ficassem chorando a vida inteira. E aí no capítulo anterior a gente vê que um dos espíritos fala que viúvo, né, ou viúva fica quem chega no plano espiritual, porque quem permanece na Terra tem toda a liberdade, tem todo o direito de dar prosseguimento à sua vida, até mesmo encontrar um novo cônjuge, uma nova parceria para viver os dias dali em diante. E aí, ele inconformado com a questão do aborto que a namorada dele, que a Areta, cometeu. E se sentindo culpado, porque ela fez o aborto, porque ele não estaria ali mais na Terra para acompanhá-la. Mas, na verdade, né, nós sempre arrumamos uma fuga. Na verdade, nós gostamos de sempre arrumar uma desculpa e se colocar no papel de vítima, se colocar na questão do sofrimento, achando que isso vai trazer algum benefício, achando que essa questão, né, de sofrer e de estar triste vai despertar a piedade das outras pessoas e algo de extraordinário vai poder acontecer. E, na verdade, não tem nada disso. Diante dos acontecimentos, diante das situações, nós precisamos erguer a fronte e seguir. Se você for largado numa estrada deserta, você pode ficar parado, esperando algo acontecer, inclusive o seu desencarne, ou você pode andar. Você pode andar para frente ou andar para trás. Qualquer direção que você andar, você vai chegar em algum lugar. Agora, se você ficar parado, nada vai acontecer. E aí, pessoal, esse também é um grande problema quando chegamos no plano espiritual, que nós muitas vezes não queremos andar. Nós queremos ficar naquela região que atende às nossas demandas, os nossos anseios, as nossas vontades, totalmente envolvidas nas questões materiais. Muitos que desencarnam querem ficar vindo na Terra. Eu gostava de me alimentar, então eu preciso ficar perto de alguém que está se alimentando, para eu sentir só o cheirinho do alimento, da carne, seja lá do que for, só sentir esse aroma já me satisfaz. Só que aí começa a sentir no aroma, depois você quer aproximar de alguém que está comendo para sentir aquela sensação. Quando menos se espera, você vira um espírito, né, vampirizante. Nós vemos lá no Missionários da Luz aquela passagem, né, que André Luiz relata, dos espíritos lá no matadouro, né, no abatedouro de bois, se nutrindo com o sangue do gado que era abatido ali naquele momento. Então, nós temos que cuidar para não cair num estado quase que de indigência espiritual. Não porque estamos fadados a isso, mas por conta das escolhas que são feitas, das preferências que são nutridas. E aí, então, eles vão estudar um pouquinho, né, se preparar, que a obra Dois Mundos Tão Meus, ela é totalmente isso. O Luiz Sérgio vivendo os dois mundos tão deles, que é o mundo do estudo e o mundo do trabalho. Estuda, vai trabalhar. Estuda no plano espiritual, vive a experiência prática na Terra. Então, os dois mundos de Luiz Sérgio são esses mundos, o mundo espiritual e o mundo material, o mundo do estudo e o mundo do aprendizado prático. E aí eles vão ver
vão estudar sobre os hebreus. Eles pegam aquela parte lá de Moisés, do Deuteronômio, uma parte temida pelos espíritos, que, como lei promulgada por Moisés, lá ele proibia a comunicação com os espíritos. E muitos irmãos profetentes de outras religiões sempre usa dessa passagem, né, do Deuteronômio, para combater a mediunidade na doutrina espírita. Mas aquilo, naquela época, Moisés queria justamente reprimir, né, não as comunicações legítimas, mas as comunicações que traziam algum tipo de perturbação, de baderna, de adivinho, né, de espírito zombeteiro que utilizavam dos fenômenos mediúnicos. Então, o povo hebreu, os hebreus, eles acreditavam no único Deus, eles tinham a crença monoteísta, a crença do único Deus. E naquela época se cultuavam muitos deuses. As famílias, né, ricas, probas, elas tinham seus deuses. Cada membro da família tinha seus vários deuses. Cada casa, cada palácio tinha os seus deuses. E assim sucessivamente. Então eram muitos deuses para poucas pessoas, ou exclusivo das pessoas ricas. Então Moisés vem e tenta acabar com essa ideia politeísta, trazendo a ideia do monodeísmo, a ideia do único Deus. E para isso também tinha que combater a mediunidade utilizada de forma comercial, de forma soberba, de forma esbanjadora, de forma indisciplinada e de forma seletista. Somente as famílias ricas poderiam ter seus deuses e comunicar com aqueles que os representavam. Então vem Moisés e estabelece a ideia traz, né, a ideia do Deus único. E aí as leis de Deus, né, desse Deus único, estão dentro de nós. Nós já trazemos na nossa consciência grafada essas leis. E essas leis são para todas as pessoas, todos os espíritos, tanto do planeta Terra quanto dos outros planetas, de todo o universo ou dos universos. A lei de Deus, ela é a mesma lei para todos os filhos, para toda a obra da sua criação. Por isso que muitas vezes, mesmo sem ser uma pessoa religiosa, quando praticamos alguma atitude, é como se algo lá no fundo da nossa consciência nos cobrasse, nos censurasse de que aquilo não é a coisa certa. Por quê? Porque são as leis de Deus grafadas dentro de nós, nos alertando quanto a esses comportamentos, quanto a essas atitudes. E aí, quanto mais caridoso o ser humano vai se tornando, quanto mais ele ama ao próximo e quanto mais ele ama a Deus, mais essas leis que estão grafadas na nossa consciência vão ficando mais claras. É muito interessante isso, por quê? Porque aí a gente começa a entender a grandeza do Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, alguns comportamentos do Mestre, nós refutamos, porque somos imperfeitos ainda. Por exemplo, é difícil nós entendermos que alguém bater na nossa face e apresentar a outra também. Mas por que isso nos causa estranheza? Porque nós não estamos amadurecidos espiritualmente. Nós ainda não somos caridosos, não amamos o nosso próximo e não amamos a Deus o suficiente para que esse tipo de atitude seja não só uma atitude nobre, de um espírito nobre, mas uma atitude espontânea daqueles que já conseguem entender plenamente
a justiça de Deus, as leis de Deus e até mesmo a natureza íntima de Deus, nosso Pai. E aí, ele vem nos trazendo, ainda dentro desse estudo, do Deuteronômio. Nossa, mas é difícil, hein? Deuteronômio. Ó, tô aprendendo, hein? Deuteronômio. Então, lá, ainda continuando esse estudo, ele vem nos trazer sobre a providência divina. É necessário que nós façamos a prece, que nos reportamos, né, que possamos nos reportar a Deus. Porque o que o nosso mestre nos fala? Né? Ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu e Pai somos um. Então, ele tem total afinidade com o Pai e está aqui para cumprir as determinações de Deus. E aí ele fala assim, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, para você receber ajuda, você tem que ir até o Cristo. Você tem que reconhecer que precisa. Então, através da oração a Deus, nós estamos reconhecendo que estamos precisando de alguma coisa, que estamos com alguma necessidade. E aí, Deus, mesmo quando nós vamos pedir para ele já sabe das nossas necessidades. E já nos provê de alguma forma. Né? Então, por exemplo, a gente, algumas décadas atrás, nós nos deparávamos constantemente com cenas do continente africano, especialmente lá na Etiópia. Eu lembro que teve, nos anos 80, teve aquela canção Usa for Africa, que reuniu aquela pleiade de cantores extraordinários nos Estados Unidos, né, cantores americanos, que gravaram aquela música, e todo o recurso arrecadado com aquela super música era destinado para a África, um continente que tinha problemas climáticos, né, áreas desérticas, problema de água e problema de fome braba, fome assim terrível. E aí a gente via aquelas mulheres magras, que amamentavam seus filhinhos e mesmo sem se alimentarem, alguma coisa saía do seio daquela mulher que de alguma forma dava uma nutrição mínima para aquela criança. E isso, apesar de triste, de muito triste, e apesar também de sabermos que não cai uma folha de árvore sem que Deus permita, que mesmo esses espíritos que passavam por essa experiência duríssima, naquele momento, tinham uma prova ou uma expiação a resgatar. Então eram cenas assim tristes de ver, mas que também nos mostrava a grandeza de Deus, mesmo no ambiente, né, diante de uma mulher quase que estéril de leite, aquela criança recebia uma nutrição mínima. E assim, é fato que milhares de crianças desencarnaram, mas também milhares de crianças conseguiram sobreviver com esse leite, essa secreção que saía, sabe-se lá exatamente de onde. E aí, então, Lauro vai, então, estudar, se ocupar a mente, para logo ter condições, e tendo condições, poder também trabalhar, poder desligar, sair da condição de coitadinho e começar a viver a vida, no plano espiritual. E isso, pessoal, é muito interessante, porque
Isso é um recado para nós que ainda estamos encarnados. Isso é, assim, uma referência que a gente pode falar assim: olha, quando eu desencarnar, baseado no que eu vi nessa obra, o melhor que eu tenho que fazer é esquecer a vida que ficou para trás no planeta Terra e começar desde o primeiro momento, mesmo na minha recuperação, após o desencarne, a trabalhar algo em mim, já pensando, já preparando a minha próxima experiência, a minha próxima encarnação. Então, se existe uma receita de bolo para favorecer a nossa chegada no plano espiritual, a nossa instalação no plano espiritual e a nossa preparação de uma nova encarnação, é essa: esquecer a vida passada e aceitar a vida que está descortinando novamente aos nossos olhos. Aceitar, pegar nas mãos que se estendem à nossa frente, aceitar a ajuda e dessa forma, então, irmos vivendo. Não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta chorar pelo que você deixou de fazer ou pelo que você fez de errado. É preciso erguer a cabeça, reconhecer seus erros, pedir ajuda, ser humilde, principalmente, né? Eu preciso ser humilde, eu não posso ser uma pessoa pedante, uma pessoa arrogante. Não. Reconhecer minha condição de recém-chegado no plano espiritual e ir adiante, meus irmãos. Esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo que compete a todos nós. Então, todos os dias existem pessoas partindo, pessoas chegando, às vezes ficam ali na nossa vizinhança, às vezes na nossa família, tem pessoas desencarnando, tem pessoas reencarnando, e o fato é que uma hora também vai chegar o nosso momento. Não só o nosso momento de desencarnar, mas vai chegar também o momento de novamente reencarnar. É importante que, chegando no plano espiritual, fazendo um balanço, todo mundo que desencarna passa por uma experiência chamada visão panorâmica. Tem um livro de um cientista chamado Ernesto Bozano, lá de décadas atrás, que é chamado A Crise da Morte. E nesse livro ele traz relatos, né, em torno da morte. E as pessoas que desencarnaram sempre relatam ter uma visão panorâmica. É como se a existência dela toda passasse como se fosse num filme, um filme muito rápido, mas mesmo passando de forma rápida, a pessoa consegue viver, visualizar cada uma daquelas cenas. Então, tão logo tenhamos a nossa visão panorâmica da última encarnação, já comecemos a renovar nossos pensamentos, nossos ânimos e a preparar uma nova encarnação, uma nova experiência no orbe terreno. Assim é o que é melhor para todos nós. E ocupando nossa mente, nós não cederemos, né, aos convites do mundo material, que o mundo material ele é para quem está materializado, para quem está encarnado. Não é mais para quem já está desencarnado, já está fora da carne. Então, nós que aqui estamos, precisamos viver essa experiência na carne, mas sempre com a visão de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, mesmo vivendo na carne, as nossas atitudes aqui, elas devem ser responsáveis ao ponto de não nos prejudicar quando chegarmos na vida espiritual. Essa é a meta, é o que deve ser feito por todos nós. Se vivermos nessas condições, certamente teremos menos dificuldade na passagem desse mundo para o mundo espiritual e também no regresso do mundo espiritual para a vida carnal. Ok? Então é isso, queridos irmãos, queridas irmãs. Agradecemos a companhia de todos.
Semana que vem, se Deus quiser, já estaremos aqui com a Ana Paula e com a Neiva novamente. Tá bom? Vamos então fazer a nossa prece, encerrando assim a nossa live da noite de hoje. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, é com muita alegria, Senhor Jesus, que nos reunimos aqui semanalmente para estudo dessa obra maravilhosa, Dois Mundos Tão Meus, onde convivemos com as verdades trazidas pelo querido Luiz Sérgio e que servem, Senhor, para nos prepararmos, para sermos melhores pessoas, melhores espíritas, melhores seres humanos, e para que tenhamos também um bom regresso à pátria espiritual. Abençoe, Senhor Jesus, todos conosco reunidos, que seus lares sejam envolvidos pela tua luz, Senhor. E assim encerramos o nosso encontro dessa noite. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, minhas irmãs. Valeu, Vera. Valeu, Ana. Obrigado vocês aí. Valeu, Janete. Valeu, Cleide. Valeu, Fátima. Valeu todos vocês. Muito obrigado mesmo, Graziela. Vocês são sempre muito bem-vindas aqui conosco. Tenham uma excelente semana, um bom resto de semana, tenham uma excelente noite, um grande abraço e muita paz.